A questão número 10 é uma historinha sobre 3 irmãos e biscoitos. Olha só, 3 irmãos deveriam dividir entre si os biscoitos de uma cesta. Dona Joana, a mãe deles, não lhes disse quantos biscoitos havia na cesta. Disse apenas que a divisão seria feita pela manhã, ao acordarem conforme a seguinte regra. Essa aqui é a regra. O primeiro a acordar fica com a metade dos biscoitos. O segundo fica com a terça parte do que restar. O último fica com a quarta parte do que restar. Então, já viu que é um problema de fração, né? Apesar de acordarem em horários diferentes, cada um dos irmãos acreditou que era o primeiro a acordar e pegou a metade dos biscoitos que achou na cesta. Puxa vida! Dessa maneira, o irmão que acordou por último pegou 6 biscoitos. Se tivessem seguido a regra de Dona Joana, corretamente aconteceria uma dessas coisas. Vamos entender o que é que aconteceu. A gente tem aqui os 3 irmãos, o primeiro a acordar, o segundo a acordar e o terceiro a acordar. E aí, a cesta tinha uma determinada quantidade B de biscoitos, onde B é o número de biscoitos que tinha lá na cesta, né? O que vai acontecer? O primeiro vai pegar a metade. Vamos chamar então de B sobre 2. Claro, B sobre 2 é a metade de B, né? Então pegou a metade dos biscoitos. E aí, quantos sobraram? Sobraram, claro que sobraram B sobre 2. Ele pegou a metade, sobrou a outra metade, né? Vamos botar aqui, isso aqui é a sobra. Aí o segundo irmão chegou lá e encontrou quantos biscoitos? Encontrou isso aqui, ó. B sobre 2 biscoitos dentro da cesta. E aí ele pensou que ele era o primeiro a acordar e pegou a metade disso. Então ele pegou quantos biscoitos? A metade de B sobre 2 é B sobre 4. Pronto. E é claro que sobrou lá a outra metade, né? Sobrou a outra metade. Então sobrou também B sobre 4. O terceiro irmão, ele também acordou, chegou lá, viu essa quantidade de biscoitos, pensou que ele era o primeiro e pegou a metade disso. Quanto que é a metade disso? A metade de B sobre 4 é B sobre 8. Mas o problema falou ainda que, dessa maneira, o irmão que acordou por último pegou 6 biscoitos. Então esse B sobre 8 aqui vale 6. B sobre 8 vale 6. Puxa vida, se B sobre 8 dá 6, quanto é que é o B? O número de biscoitos, que é o número original de biscoitos, quanto é que vai dar isso? O número que dividido por 8 dá 6. Que número é esse? Como é que a gente faz para descobrir? É só a gente fazer a multiplicação aqui, né? Claro, o número dividido por 8 dá um resultado 6. Vamos fazer de trás para frente. Aqui eu dividi por 8, encontrei 6. Então vamos voltar no tempo, vamos multiplicar por 8. Então é 6 vezes 8. Então B vale 48. Poxa, então agora a gente já sabe tudo que aconteceu, né? O B é 48. A gente fez tudo com B, agora vamos fazer com o número. O número de biscoitos era 48. Esse era o número de biscoitos que tinha lá. Aí o primeiro irmão chegou lá, acordou. Eu sou o primeiro, então eu vou pegar 24 biscoitos, que é a metade. E aí sobraram quantos? Sobraram 24, que é a outra metade. Esse segundo irmão acordou, viu lá 24 biscoitos dentro da cesta. Pensou que ele era o primeiro a acordar e aí ele pegou a metade. Ele pegou 12. É claro que sobraram os outros 12, né? O terceiro irmão acordou, chegou lá, viu 12 biscoitos na cesta, pensou que ele era o primeiro a acordar e então ele pegou a metade, ele pegou 6. E aí sobraram os outros 6, tá? São os restantes. Isso aqui é o que aconteceu, mas se eles tivessem feito exatamente o que a mãe mandou, ou seja, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Aqui cada um deles pensou que era o primeiro a acordar, né? Então se eles tivessem feito direitinho, o que ia acontecer? A cesta ia começar com 48 biscoitos, o primeiro ia pegar, vamos fazer aqui, a cesta começou com 48, o primeiro pegou a metade,
Ele pegou 24, sobraram 24. E aí o segundo, ele não vai mais pensar que era o primeiro. O segundo vai fazer o que a mãe falou aqui, ó. O segundo fica com a terça parte do que restar. A terça parte disso aqui. Quanto é a terça parte de 24? 8. Então o segundo pegou 8 biscoitos. É claro que sobraram 16, né? 24 menos 8. E o terceiro acordou, viu que ele era o terceiro, e o que a mãe falou? O terceiro, o último, fica com a quarta parte do que restar. A quarta parte disso. Então ele fica com a quarta parte de 16, que é 4. É claro que vão sobrar lá 12 biscoitos no fim das contas. Então isso aqui foi a quantidade de biscoitos que cada um pegou. Isso aqui é o que eles deveriam ter pego se eles fizessem exatamente o que a mãe mandou. Ou seja, aqui todos pensaram que era o primeiro. Sou o primeiro, sou o primeiro, sou o primeiro. Fizeram isso aqui tudo errado, né? Mas se eles tivessem feito como a mãe mandou, eu sou o primeiro, pego a metade, eu sou o segundo, vou pegar aqui a terça parte disso, e eu sou o último, eu vou pegar a quarta parte disso. Eles teriam pego isso aqui. Então o que a gente tem que fazer agora é comparar esses números com esses números. Então vamos ver aqui. Se tivessem seguido a regra de Dona Joana corretamente, o que ia acontecer? Sobraria um único biscoito? Não, não sobrariam 12 biscoitos. Então não tem nada de sobraria um único biscoito. Letra B, o irmão que acordou por último pegaria 3 biscoitos? Não, ele pegaria 4. Então isso aqui está errado. Letra C, o segundo a acordar pegaria a terça parte do que pegou. Calma aí, o segundo a acordar pegaria 8. Isso aqui, 8, é a terça parte de 12? É o que ele está falando. O segundo a acordar pegaria a terça parte do que pegou. Esse número não é a terça parte desse. Então isso aqui está errado também. Letra D, o primeiro a acordar pegaria mais biscoitos do que pegou. Não pegaria mais. Ele pegaria a mesma quantidade. 24 biscoitos em qualquer um dos casos. Então isso aqui está errado. E agora só pode ser essa aqui, né? O último a acordar pegaria menos biscoitos do que pegou. Pegaria menos biscoitos, olha. Ele pegou 6, mas ele teria pego 4 se todo mundo fizesse tudo direitinho aqui, né? Então, realmente, o último a acordar pegaria menos do que ele pegou. Então, tá aqui a resposta correta. É a letra E de eco.